Hoje nós temos aqui a nossa instrutora, Sônia Carrossini, e ela vai contar um pouquinho da experiência dela do self-healing e toda a trajetória que ela teve desde que ela conheceu o self-healing e vai contar um pouquinho para a gente dessa experiência maravilhosa. Seja bem-vinda, Sônia. Obrigada, é assim com muita alegria que eu vou contar essas, histórias, dessa trajetória do self-healing, na minha vida. Eu trabalho num centro de habilitação infantil, Princesa Vitória, que Em Rio foi Claro, né? em Rio Claro. Claro, São Paulo, né? Rio Claro, São Paulo. Que recebeu ajuda por um tempo, de uma sociedade sueco-brasileira, E assim, isso nos ajudou muito, ajudou a expandir esse centro que atendia só crianças. E dentro desse trabalho, no centro de habilitação, eu atuo com pessoas com deficiência visual e com doenças progressivas, distrofias, artrites reumatoides, lúpus, e outras patologias, além de doenças de deficiências múltiplas. Eu já trabalho lá nesse serviço. Conta um pouquinho como é que você ficou sabendo do MEIR, Como é que você chegou até o self-healing? Conta um pouquinho pra gente, por favor. Eu trabalho nesse serviço já há 28 anos, E em 95 eu fui convidada por uma fisioterapeuta do serviço, que é para ir num workshop na Federal de São Carlos, E a Federal de São Carlos é onde a gente no nosso trabalho do self-healing, o início, do self-healing aqui no Brasil, pela Beatriz Nascimento, e aí fiz esse workshop, mas eu já trabalhava com visão, e fiquei sabendo que o Meir Schneider também, dentro do trabalho do self-healing, tinha a área de visão, mas entrei em contato com os oftalmologistas que eu trabalhava, e eles não falaram que não vai atrás desse trabalho, porque não tem uma comprovação científica, Então, fui deixando, até que em 2001, a gente tinha uma terapeuta ocupacional, a gente ainda tem um convênio com a Federal de São Carlos, para os estudantes da terapia ocupacional, eles fazem estágio nesse centro em Rio Claro, e a gente convidou a Leia Soares e a Jussara Pinto, que são duas professoras da terapia ocupacional, para vir em Rio Claro, para nos dar uma palestra para a equipe, interdisciplinar desse centro, sobre o self-healing. E elas vieram e eu realmente fiquei maravilhada com o trabalho, Então, para mim, quebrou todos os conceitos que eu tinha em relação a esse trabalho quando eu ouvi a Leia e a Jussara falando. Uhum. E eu, na época, tinha dores crônicas, enxaqueca crônica, tinha tido um quadro de hemiparesia, à esquerda, e estava, assim, com um quadro, assim, não definido, Já tinha feito coleta de líquor, porque eles suspeitavam de esclerose múltipla, então estava num processo meio punk. Sim. E a Jussara atendia em Rio Claro quinzenalmente, e aí, para mim, foi, assim, um presente, Eu comecei a ser atendida pela Jussara, pelo self-healing, e a princípio tinha muitas dificuldades, de estar podendo fazer os exercícios, de poder modificar todo um padrão de funcionamento que eu tinha meu. Que tipo de dificuldade você estava tendo? Eu tinha dificuldades de fazer as recomendações que a minha terapeuta me dava, Jussara. E aí a Jussara, eu lembro que a Jussara falou para mim, o que é de tudo que a gente faz na terapia, o que para você é mais fácil? E eu tenho muita facilidade para visualizar, Eu visualizo de olho aberto, tenho muita facilidade mesmo. E eu falei, visualizar para mim é,
É muito fácil. Ela falou, então começa por aí. E Aham. foi por aí que eu comecei, né, a fazer os exercícios, visualizando todos os lugares que eu estava, eu visualizava, eu lembrava dos exercícios que ela me recomendava. Eu não tinha facilidade para fazer, tinha até um auto-boicote, Uma né, questão de para disciplina, fazer. né? Uma questão de Isso, disciplina, de estar todo dia isso. fazendo um pouco. Isso. Fazendo. Mas Uhum. a visualização era muito fácil. Até que chegou uma hora que o meu corpo não queria mais, né? Só visualização. E Ah, foi aí que eu comecei a fazer os exercícios, entendi. né? Então foi assim muito gostoso, né? Eu fui assim ganhando empoderamento para poder transformar uma situação que estava acontecendo, né, no meu corpo. E aí, paralelo a isso, eu comecei a utilizar, porque dentro do trabalho corporal, ela me indicava exercícios visuais, embora eu tivesse uma visão de águia na época. E aí eu achava estranho aquilo, mas eu fazia, né, porque ela falava que era importante. Essa conexão do E corpo e visão, né? Que você está falando. isso. Uhum. E aí eu comecei a utilizar aqueles exercícios visuais que a Jussara me dava para o meu processo, comecei a utilizar e comprei os livros e comecei a me apropriar dos livros, até fazia algumas supervisões com a Jussara, né, para Aham. conhecer mais o método. E comecei a utilizar, e um dia os oftalmologistas que trabalhavam comigo me chamaram e falaram: o que está acontecendo com seus pacientes? Eu falei, por quê? Eles falaram, porque seus pacientes, eles não estão precisando mais usar óculos. Eles Esses têm as pacientes eram de patologias problemas visuais. oculares, isso, eles têm as patologias oculares, né, que eles, né, têm, mas a questão refrativa, eles estão todos não precisando mais dos óculos. Aí eu falei, o que acontece é que eu estou fazendo uma terapia e eu estou utilizando esses exercícios, além das atividades que eu faço com os meus pacientes, eu utilizo esses exercícios com eles também. E foi aí que eles falaram, então vai logo fazer essa formação, né, para agregar, para trazer mais, né, porque as pessoas estão melhorando. E Uhum. foi aí que eu procurei a formação, né, do self-healing. A Simone, que era terapeuta ocupacional, já havia feito o segmento A da formação, e eu fui fazer o segmento A e depois nós fizemos juntas o segmento B, Isso em né? São E Carlos? Ou você veio para São não, nós fizemos em São Paulo. A Beatriz, ela estava Paulo? nos Estados Unidos na época, então ela vinha uma vez por ano, não Isso. me lembro se era uma Aham. vez ou duas vezes por ano para o Brasil, e foi aí que eu fui fazer a formação. E quando eu fui fazer a formação do método, eu achei que eu estava indo para poder aprender coisas para tratar pessoas, Aham. né? E a minha surpresa foi que eu, na formação do nível 1, eu descobri que eu estava fazendo o curso para me tratar, né? Uhum. E descobri muitas dores no meu corpo, situações no meu corpo que eu desconhecia, né? Então foi assim, eu achei que o meu processo foi bastante rápido. O nível 1 foi muito curativo. A Beatriz Nascimento, que foi assim a minha mestra, né, e que é até hoje, eu tenho muita gratidão. Ela me ajudou muito no processo durante a formação. E eu fiquei impossível depois que nível 1. A gente Parecia que eu descobre coisas ia, que a gente não faz parecia ideia. que eu ia explodir, né? De tão forte que eu fiquei, empoderada, me conhecendo, né? E houve uma transformação muito gigantesca na minha vida. Eu não sou mais aquela pessoa, né? Eu acho que nunca mais, né? Tem a A gente gente que já não antes é do mais a curso, pessoa, não é. né? Não tem como. É, mas eu tive uma grande mudança,
né? Eu entendi muitas coisas, eu tive, assim, insights, porque já fazia 10 anos que eu trabalhava com pessoas com problemas de visão, e eu me vi mais cega do que os meus pacientes, Olha. cegos, né? Então eu fiquei assim um dia chorando, né, por conta de ter essa percepção de quanta cegueira eu tinha, Uhum. né? E eu não tinha nenhum problema refrativo, aparentemente não tinha nenhum problema de visão importante, né? E eu tive esse entendimento. Então, foi assim, muito transformador. E aí, logo depois, eu fiquei com muita vontade de fazer o nível 2 E aí que foi aí que você e, conheceu o Meir? eu tinha conhecido o Meir na Federal de São Carlos, no workshop, Ah, mas o tá certo. Meir muito distante, Uhum. né? Porque o Meir falava inglês, eu não falava inglês, então era assim, uma coisa muito distante, Uhum. né? Uhum. E aí, nessa vontade de fazer o nível 2, eu acabei acolhendo umas crianças na minha casa e que me deixaram assim meio impossibilitadas de poder fazer, mas a Cissa, que organizava o evento, conversou e deu um jeito, e assim, a minha vontade era tão grande que a juíza pediu para eu devolver as crianças uma semana antes do Meir vir para o Brasil. E aí eu fui fazer o nível 2 e não parei mais, né? E aí você E foi fazendo toda a parte. Para quem está assistindo pela primeira vez, né, e está conhecendo o método, o nível 2, o curso de formação, ele é composto por 3 partes. Então, tem o nível 1, que ela acabou de contar. O nível 2, o Meir Schneider costuma vir para o Brasil cada 2 anos. Ele está vindo agora também no final de fevereiro, começo de março. E ele dá o nível 2 e o nível 3 são 500 horas de estágio que cada aluno vai fazendo com os terapeutas formados. No começo não existiam outros instrutores, só o Meir e a Bia, então fazia-se só os estágios com os dois. Hoje nós temos vários instrutores, a Sônia é uma das instrutoras hoje, então os alunos em formação vão ao longo do tempo trabalhando a si mesmo, trabalhando com outros clientes e fazendo os estágios ao mesmo tempo, até completar essas 500 horas, aí a pessoa se torna um educador de self-healing. E a Sônia foi além, né? Ela fez o curso de instrutor também. Então, conta um pouquinho como é que foi esse, depois de formado, e aí o que mudou no seu trabalho, na clínica que você trabalha em Rio Claro, e conta um pouquinho o que aconteceu com a transformação, o que agregou de valor no seu trabalho diário, e o que você conseguiu perceber que os seus pacientes começaram a ter de melhora. A Sônia, ela teve uma especialização em visão com oftalmologistas também. Você pode contar um pouquinho para a gente? E ela tem a formação de pedagoga, é isso? isso. É. Eu sou pedagoga, né, de formação, e tive a oportunidade de ser convidada para montar os núcleos pioneiros em visão subnormal no Brasil, né, que alguns oftalmologistas organizaram, né, junto à Santa Casa de São Paulo e ao Tom Teboda, uma instituição na Suécia, e aí juntou ao grupo Perkins Internacional. Uhum. E recebi formação internacional dos melhores nessa área de visão subnormal, de intervenção e de cegueira. E quando eu fui em busca do self-healing, eu transformei o meu trabalho, né? Então, eu fazia uma terapia convencional, eu seguia protocolos, né? E quando eu experimentei o trabalho de self-healing em mim e fui experimentando nos meus pacientes, né? Além do trabalho convencional que eu já fazia, eu fui vendo que houve uma abertura muito grande, né? Porque
eu não tinha uma visão focada para o olho, não tinha uma visão focada específica para uma estrutura, né? Eu passei a olhar o indivíduo como um todo, né? Eu tive essa formação dentro da pedagogia e essa formação mais aberta de olhar o indivíduo como um todo, então isso casou direitinho com o que eu acreditava, né? E aí, com os exercícios do self-healing, eu fui usando o que eu já utilizava na terapia convencional, mais os exercícios que o self-healing proporcionava, mais esse conhecimento da anatomia e fisiologia que o self-healing traz e que nos deixa a par do que é e como que é o funcionamento do nosso corpo, né? E para não deixar a gente fazendo coisas à revelia, né? E aí eu fui entendendo muito de como acontecia todos esses processos. E eu vou falar uma verdade, eu nunca parei mais de aprender, porque quanto mais eu busco, mais conhecimento eu vou agregando, mais eu sei que eu tenho que buscar para poder oferecer coisas melhores, né? Recentemente eu agreguei a neurovisão, e ela veio assim como presente através da Fernanda, que é outra instrutora do método. Vocês vão ter assim um grandíssimo prazer de poder ouvi-la. E ela nos apresentou a neurovisão de uma forma assim muito especial, que fez a gente modificar a maneira da gente olhar para a visão. Né? Olhar para a visão não só como estrutura o olho, mas olhar para a visão como um cérebro e um olho que faz parte de um corpo, né? Então, que é o que eu estou em busca hoje, né? Eu fui fazer neurociências, né? E me formei na neurociência e agora eu estou me especializando na neurovisão. Né? Então, continuo nas universidades, buscando, pesquisando, e é um trabalho sem fim. Tem hora que eu falo que eu gostaria de ter, assim, uns 18 anos, para eu poder fazer todas as coisas aquela lista, né, que não acaba. Que estão aparecendo, que eu falo, nossa, olha quantos caminhos, né? Então, é um trabalho muito promissor, e eu, assim, falo, assim, e quero ser encantadora, assim, para as pessoas estudar essa área, porque essa área, ela é maravilhosa, ela é carente, né? Tem poucas pessoas que fazem isso no mundo, né? Então, é uma oportunidade. O self-healing, ele nos instrumenta, não só com o trabalho de visão, mas como trabalho para a gente transformar indivíduos, né? É um trabalho, assim, que nos dá uma base muito boa e a gente agregando com todos esses outros conhecimentos que existem, a gente pode fazer muitas coisas no mundo, né? Então, eu fico muito feliz na minha prática no consultório, porque eu trabalho nesse centro de habilitação, que tem um fluxo grande, é do sistema SUS. Trabalho o self-healing como prática integrativa, já apresentei alguns trabalhos em congressos e tenho muito orgulho de poder levar o nome self-healing para para práticas integrativas, para o sistema SUS e para que mais pessoas possam ter oportunidade de experimentar, né, esse trabalho. E trabalho também numa clínica, né, junto com oftalmologistas, e onde eu atendo não só crianças, mas adultos. Esse centro que é do SUS, ele está se transformando num ser, e a gente vai começar a atender adultos também agora, né? Então, muita expansão, né? Então, muitas coisas estão... Ser é centro de especialidade em reabilitação. E antes era só para crianças e agora inclui adultos e outras patologias, é isso? Isso, né? E o que ajuda muito é que o self-healing, ele trabalha com
Análise de movimento também, porque é uma das coisas que esse método traz para a gente observar, né? A gente faz isso de uma maneira assim muito caseira, mas que nos instrumentaliza muito, porque o método ele nos deixa muito consciente e sensíveis para poder olhar os desequilíbrios do corpo, né? E dentro desse trabalho do ser, a gente conta com um laboratório de análise de marcha, né? E o pouco que eu tenho experienciado com isso, eu tenho ficado muito feliz de poder ter a experiência do self-healing, porque não fica muito longe, né, de um trabalho de laboratório de marcha. Fantástico. Então, eu acho que é só coisas que a gente vai ganhando e ficando feliz. A experiência de fazer uma especialização em neurociência também me trouxe assim, muita alegria, né? Porque coisas que eu já tenho aprendido, né? Faz 20 anos que eu estou no método, coisas que eu tenho aprendido há 20 anos, e eu sei que tem terapeutas que estão no método há mais de 30 anos, né? Você é uma delas, né, Sula? E eu tenho visto agora na neurociência, É muito né? fantástico. Então, é doce na nossa boca, né? Saber que caminhos e coisas que estão sendo comprovadas Estão sendo cientificamente hoje pela comprovadas, e o MEI já neurociência, falava há 30 anos atrás. já o Meir falava 30 ou mais de 30 anos já sobre essas coisas, né? Então, eu tenho muita gratidão, né, por toda essa descoberta que o Meir fez e essa criação do método, né? Então, E tem algum são caso coisas. assim especial que você gostaria de contar um pouquinho de uma transformação de algum paciente que você Olha, teve? tem muitos. Eu estou até pensando em escrever alguma coisa a Acho ótimo. respeito. Porque são muitas experiências assim que assim nos emocionam. O quanto você trazer, né, todo esse contato, né, com o corpo, o quanto você entender que o olho é a luz do corpo, faz transformar as pessoas, né? Então a gente tem muitas histórias para contar. Tem uma história até que o Meir conta num dos livros, nesse último livro dele, né, Saúde Visual, na segunda edição, que é a história de uma garotinha que chegou no serviço com 5 meses de idade. Nossa, E ela chegou e a pediatra pediu para estar me chamando e para olhar o olhinho dela. E a hora que ela ficava com o olhinho fechado, a hora que eu abri o olhinho dela, ele era todo branco. Não tinha íris, não tinha pupila, era um olho branco, né? Ele tinha o globo ocular, mas ele era branco. E a médica falou, o que você acha? E eu falei, eu acredito que seja alguma malformação, mas eu vou estar fazendo uma avaliação, né? E perguntei para a mãe se ela já tinha procurado um oftalmologista e ela falou que tratava no hospital escola e que eles falaram que de fato era uma malformação, mas que eles não sabiam, né, qual a procedência dessa malformação. E ela veio para uma avaliação funcional comigo e na avaliação, conforme eu fazia a anamnese com a mãe, eu via que aquele bebê, na minha sala que tem blackout, não tem uma luz direta, né? O bebezinho ficava com aquele olhinho branco aberto, né? E conforme eu me movia, o olhinho ia para um lado, ia para o outro, né? Aí eu falei para a mãe, nossa, né? Sua filha, eles fizeram os exames, ela não enxerga? Não, ela não enxerga. Os médicos fizeram exames de imagem e ela não tem a íris. Eram os dois olhos ou um olho Os só? dois olhos. Os dois olhos. Uhum. Ela não tem íris, não tem estrutura, né, para possibilitar a entrada de luz. Uhum. E aí eles já pediram para eu procurar um lugar, uma escola onde ela vai poder aprender o braille, aprender é, orientação mobilidade. E aí
eu fiquei intrigada com aquela coisa, daquele olhinho se mexendo. E aí eu já peguei umas luzinhas que eu tinha lá e fui e mostrei as luzinhas e aquele olhinho ia para um lugar, ia para o outro, conforme eu acendia, eu mostrava o estímulo, aquele olhinho eu acompanhava. Aí eu falei para a mãe, o que você acha disso? Ela falou, aí ela começou a chorar e falou que gostaria muito que a filha dela enxergasse, né? Eu falei para ela, se eu te ajudar, você vai me ajudar? Aí ela falou assim, não quer. Eu falei, o que que você deseja para sua filha? Aí ela falou assim, eu desejo que ela seja feliz e tenha uma vida normal, como as outras pessoas. Eu falei, não é por causa do problema de visão que ela não vai ter uma vida normal, né? E expliquei para ela que pessoas cegas podem ter uma vida normal, né? Mas falei, a gente pode, ela está em desenvolvimento, nós podemos fazer, né, muitas coisas para ajudar, né, a sua filha. Você acredita que isso pode acontecer? Ela falou, eu acredito. E aí eu ensinei ela a fazer os exercícios, né? A gente tem o palming, que é um exercício que traz relaxamento para o olho, né? E o sunning. O palming eu ensinei ela a fazer como em posição de mãos, né? Pegar o desejo do coração dela, né? Para que a filha dela enxergasse com os olhos, né? E fizesse a imposição de mão, né? Porque ela era um bebê. E, e ela na hora, ela já pegou e já fez, né, o palme. Eu mostrei no computador um olho, como que era a estrutura que ela não tinha e por que que precisava dessa estrutura para a entrada de luz. E falei para ela pesquisar a respeito. E ela fez isso e ensinei ela a fazer o sunning também, né? Isso, colocar o bebê na sombra e colocar o bebê no sol. Sombra e no sol, para a gente ver se tivesse alguma coisa que a estrutura parou de desenvolver em algum momento ali da gestação, da formação do bebê, para a gente ver se aquilo ali existia um caminho ou uma possibilidade, né? Então a gente ia trabalhar juntas. E nós trabalhamos duro nesse sentido. Eu tinha um jumping que eu tinha acabado de ganhar e a gente punha o bebê no jump, na caminha elástica, né? E a gente estimulava ela, estimulamos todos as entradas sensoriais, né? Que a gente podia, fizemos um trabalho de integração sensorial muito interessante, massagens neurológicas, tudo que o método Self-Healing nos traz como ferramenta, né? E ela, em 2 meses, começou a desenvolver íris. Olha. E em 3 meses, ela desenvolveu em um dos olhos uma pupila bem... a pupila ficou assim bem nítida mesmo, né? E no outro olho também foi desenvolvendo, né? Então, ela começou a enxergar, começou a correr atrás de uma bola, e se desenvolveu, andou tudo no tempo certo do desenvolvimento. Hoje ela está com 5 anos, ela está na escola normal, ela utiliza o material convencional que todas as crianças utilizam, né? Ela tem uma baixa visão, né? Mas tem uma visão funcional pelo trabalho que a mãe se dispôs a fazer e que a gente fez junto com ela, né? Então, foi um trabalho assim, muito enriquecedor. O Meir, quando veio e eu contei essa história para ele, nós procuramos uma médica no Hospital das Clínicas, uma neuropediatra, e ela nos disse que o que aconteceu foi que foi proporcionado à criança o exercício certo na hora certa, né? E que era um trabalho a ser publicado, né? Que era um trabalho muito bem sucedido. Então, esse é um dos casos que eu tive a oportunidade de, né, compartilhar com essa família, com essa criança,
E tem outras histórias que, né, me aguardem. Logo eu vou colocar no papel. Olha, parabéns, porque é muito lindo saber, né? Quando um bebê é bem orientado, né? E você tem os resultados dessa boa orientação versus um bebê que não foi, uma família que não foi orientada, né? Para que tenha sucesso, né? E Sim. um prognóstico tão ruim, né? E no seu caso, no caso dessa menina, né? É, é o que você contou, maravilhoso, maravilhoso, parabéns, parabéns. É. É. É muito, muito bom, né? A gente tem outras histórias de crianças também que foi assim transformador, crianças que se mudaram de outro país para Olha, nossa cidade por conta, né, desse trabalho, por conta delas acreditarem que era possível, né, fazer alguma coisa, né? O Self Healing é um trabalho assim maravilhoso, né? A gente é um instrumento, né, que ajuda a oportunizar os caminhos, né? Mas quem faz toda essa história é a pessoa, é a pessoa. né? E a gente fica muito feliz de poder fazer parte dessas histórias. Bom, muito bom. Se as pessoas quiserem te conhecer pessoalmente, te procurar pelo seu trabalho em Rio Claro, na cidade de Rio Claro, em São Paulo, como é que as pessoas podem te encontrar? Tem um telefone, um WhatsApp, um e-mail? Como é que a pessoa chega até você? Conta um pouquinho pra gente. Sim, eu atendo, né, no SER, que é o serviço do SUS, e o SER atende Rio Claro e a microrregião, né? E além desse trabalho, eu atendo na clínica, numa clínica oftalmológica, e e faço uns trabalhos em grupos, trabalhos comunitários em grupos, né? Para as pessoas terem acesso, né, ao trabalho, para mim é muito mais fácil que as pessoas entrem em contato pelo WhatsApp, né? Então, Rio Claro é 19 e meu telefone é 981 26 7108. E se quiserem contar, porque quer contar alguma história, né, pode entrar em contato também pelo e-mail, que é Sonia selfhealing@gmail.com. Só lembrando, esses trabalhos comunitários que a Sônia faz em Rio Claro, você também pode ficar sabendo as novidades no nosso site do Self Healing Brasil. É www.selfhealingbrasil.com.br. E lá nós temos uma agenda dos instrutores, das pessoas credenciadas no método Self-Healing, e você pode saber as novidades do que estão acontecendo em Rio Claro e na região, e a gente vai estar sempre atualizando o site, você pode ficar sabendo detalhes de endereço, horários desses grupos. A grande novidade é que o MEIR, esse ano, né, de 2020, está chegando agora para o Brasil e vai passar em Rio Claro. Conta pra gente, que dia que é isso? Eu fico muito feliz porque o Meir, ele não é só meu mestre, ele é meu amigo também, né? Assim, a gente estreitou uma amizade muito legal, né? Eu viajei já muito pelo mundo com o Meir, né? Aprendendo e ajudando. E ele virá agora em Rio Claro, ele já veio muitas vezes, e ele estará agora em 2020, no dia 28 e 29 de fevereiro. Dia 28 ele vai estar fazendo uma palestra às 19h30 na Faculdades Claretianas. E no dia 1º de março e 29 de fevereiro e 1º de março de 2020, ele fará atendimentos privados, né? E aí o contato é o mesmo para quem quiser agendar um atendimento com o Meir Schneider ou ter informações a respeito da palestra. A palestra é gratuita e é com muito prazer mesmo que a gente recebe o Meir aqui em Rio Claro. Gostaria de falar para as pessoas que, assim, pela experiência que eu tive comigo, né, e que eu tenho visto as pessoas, que vale muito a pena a gente cuidar, né, do nosso corpo, né, de toda essa integridade que faz parte da nossa vida, né? Então, cuidar da gente é cuidar de tudo que está no entorno, né? Então, eu
gostaria mesmo de fazer um convite para as pessoas experimentarem esse trabalho, né? E o Grupo Brasil, né? Grupo Self Healing, né? Brasil, ele traz muitas novidades, né? No Brasil. Então, as pessoas podem estar onde elas estiverem, né? No nosso país, né? Ou fora do nosso país e poder experimentar essa maravilha que é o Self Healing. Muito obrigada, Sônia. Obrigada pela sua Gratidão. atenção, pela sua disponibilidade de contar um pouquinho da sua história. E então, como a Sônia mesmo falou, o MEI está chegando ao Brasil e estará dia 28, 29 de fevereiro de 2020, dia 1º de março, em Rio Claro, São Paulo. Então, quem for da região, fique à vontade para contactar a Sônia e sejam todos bem-vindos ao Self Healing, descubram, transformem-se junto com todos nós, né? Obrigada, Sônia. Obrigada pela sua Gratidão. presença. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.